Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também Colégio Criativo de Marília. Ele já está aparecendo aqui, doutor Francisco. Seja muito bem-vindo, doutor, e a gente está aqui hoje para falar de mais um tema que sempre acrescenta e muito aí para as famílias, para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, que cuidam muito bem das nossas crianças, né? E hoje a gente vai falar de um tema aí bem interessante, que são os 10 piores alimentos, é isso mesmo, doutor? Mas o senhor já está por aí, tem também as informações do nosso projeto Amor de Criança, e eu quero te convidar para chegar aí com tudo nesta sexta-feira do dia 7 de julho. Seja muito bem-vindo, doutor! Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança no seu canal 4. Mas nós estamos muito felizes, Marcos, por mais uma sexta-feira estar aqui com você, participando deste programa e assim trazendo alguns valores, alguns conceitos para esse núcleo da sociedade maravilhosa que se chama família, que Deus instituiu e que a gente tem a grande alegria profissional, o grande prazer profissional de participar daquilo que é, eu creio, Marcos, o mais importante na vida da família, que são as crianças. E nós estamos aqui para falar novamente sobre crianças, falar sobre assuntos que interessam aos pais, de tal forma que isso possa colaborar com a saúde das crianças que são os nossos filhos. E é claro, nós temos que mencionar e ainda concordar com você a respeito do livro. Vaidosamente nós apresentamos mais uma vez o Pediatra Instruindo a Família, que traz alguns assuntos que são de interesses. Aliás, são muitos assuntos, né, Marcos? São 436 páginas em que você pode desfrutar de uma maneira assim absoluta, só fala sobre crianças. E a criança aí desde o ventre, né? Desde a gestante que está aí se organizando para o bebê nascer e tal, ela vai encontrar algumas orientações que são úteis. E hoje nós queremos falar sobre alimentação, Marcos. Nós queremos falar sobre uma dieta saudável. E aqui no livro nós temos alguns assuntos relacionados a isso. Qual é a razão de falar sobre isso? Nós temos observado na imprensa, Marcos, que alguns jornalistas têm abordado esse assunto sobre dieta, sobre alimentação, e um título assim que me chamou a atenção sobre assim os 10 piores alimentos disponíveis no mercado. E aí citam os 10, outros jornalistas falam em 7 alimentos disponíveis no mercado, e coisas que envolvem as crianças, né? Então nós resolvemos fazer então esse programa, esse assunto, para dar algumas dicas sobre alimentação, sobre aquilo que temos de oficial em relação à alimentação. Alimentação saudável. Esse é o nosso tema de hoje, alimentação saudável. E o que é isso? O que implica isso? O que implica na criança nos vários anos da sua idade, e desde o bebezinho, do recém-nascido, o que é uma dieta saudável para um bebê ou para aquela criança que cresce, e essas mudanças alimentares que nós acompanhamos com os nossos filhos. E ainda aquela necessidade que nós temos de saber que estamos oferecendo o melhor para as nossas crianças, né? Então, a gente quer o quê? A gente quer que a criança cresça, a gente quer que a criança possa se nutrir adequadamente. Então, para a criança, para o bebê, não é muito difícil a gente falar da dieta saudável, da alimentação saudável, ou da comida saudável. O bebê, a proposta universal é sobre o leite materno. Claro, Marcos, que você sabe isso, já ouviu muitas vezes tantas coisas sobre o leite materno como jornalista, como radialista, como homem da imprensa. E o livro traz, na página 59, Marcos,
sobre o leite materno. Então, para o bebê, a alimentação saudável, não há dúvida, sobre todos os aspectos, é o leite materno, né? Da fonte natural para o consumidor, e aí a gente tem todos os nutrientes, os anticorpos, toda uma característica que nós não vamos repetir hoje, mas que você sabe que para o bebezinho, a alimentação saudável é o leite materno. Mas algumas vezes precisa de um complemento, ou então chega aí 4 meses, 6 meses, a mamãe precisa ir para o trabalho, é claro que ela vai precisar de outro leite. Então entra o leite artificial. E aí então nós temos aí na página 61 sobre as fórmulas, né? Que leite escolher para o seu bebê. Então o livro Pediatra Instruindo a Família traz esses assuntos, e traz um, Marcos, que nós vamos abordar ao longo desse nosso papo aqui, que é sobre o sal, os riscos do sal. Então hoje a gente fala dos riscos do açúcar, dos riscos do sal, a gente fala quando se prepara uma papinha em relação a não usar o sal durante o primeiro ano de vida, a gente fala sobre os riscos e os perigos do açúcar, desde o primeiro até o segundo ano de vida. Então tudo isso o livro traz. Agora, Francisco, você estava fazendo propaganda do livro para quê? Na verdade eu quero vender o livro para você, tá? Para você vai ser de bom uso para você, tenho certeza, ou para você presentear. Mas a venda, ela tem uma implicação muito séria, que é beneficiar as crianças do projeto Amor de Criança. Toda essa renda é baratinho, né? R$50 você compra e presenteia, e eu tenho certeza que vai ser do seu agrado, e você estará com os R$50 colaborando com o projeto Amor de Criança, que é lá da Universidade de Marília, que hospeda esse projeto, que nos dá todo o apoio a esse projeto. E aí, todo esse dinheiro, esses R$50 que você comprar do livro, vai ser revertido para o projeto Amor de Criança. Então, é por isso que a gente insiste e está falando com vocês, trazendo os assuntos que a gente aborda aqui, para dizer, olha, eles estão no livro. Se você quer mais detalhes sobre isso, pode comprar o livro. Concorda, Marcos? Mas o que a gente quer também, Marcos, hoje é mencionar, aliás, duas coisinhas. Primeiro, olha, tem aí na tela, o telespectador, que é 20 anos, é a sua idade, estou mais ou menos próximo disso, você já passou um pouquinho, Marcos, mas não é não. São 20 anos do programa O Mundo da Criança. E cada vez que eu penso nos 20 anos, Marcos, eu fico muito feliz, muito grato a Deus por essa oportunidade de estar com saúde, aqui vivendo com você, vivendo com o pessoal do Canal 4, seus diretores, os seus funcionários, todas pessoas amigas, e aí 20 anos que a gente vem aqui. Aonde? Programa O Mundo da Criança. Que legal, eu acho muito legal isso, fico, diria, envaidecido com essa proposta que é da pediatria social, que é difundir valores e conceitos que possam ser úteis, claro, à família. Mas sobre dieta saudável, a gente tem que comentar algumas coisas. Então aí, ó, uma alimentação saudável. Esse é o nosso tema de hoje. E a gente vai abordar isso para dizer para você, família, alguns tópicos assim para você, quando consome, quando compra, quando oferece para o seu filho, você saber exatamente o que você está oferecendo ou como você pode selecionar, claro, para a criança, mas para você também. Então são conceitos assim, Marcos, que a gente observou que tem valores tanto para a criança como para o adulto. Para a criança pequenininha, não precisa pensar muito. Nasceu, leite materno. Não pode o leite materno, o complemento com uma fórmula, de tal forma que seu filho receba a quantidade de proteínas adequada para ele poder crescer, né? Para ele poder se desenvolver. Os carboidratos, as gorduras, tudo o leite materno é melhor, e até as vitaminas, né? Então são coisas naturais, e aí o leite
é o grande elemento do primeiro ano de vida. Depois vem as papinhas, aí a gente já começa a pensar que a variedade de alimento, o papai já precisa pensar. A mamãe já que vai lá comprar precisa pensar. E a vovó, nossas amigas, né, Marcos? Também precisam, às vezes, pensar um pouquinho. Esses conceitos é que nós queremos trazer um pouquinho para você, telespectador. E aí, a gente foi buscar no Ministério da Saúde, Marcos. É por isso que a gente traz a fonte para dizer, ô Francisco, isso é da tua cabeça que você está falando essas coisas? Não, a gente procura trazer uma literatura que tenha um respaldo oficial, uma literatura que seja devidamente publicada ou um caráter oficial. E aí nós encontramos nesse guia alimentar do Ministério da Saúde, é antigo até, Marcos, 10 anos, 9 anos, realmente é um pouquinho antigo, mas a gente observou que os valores, que os conceitos são assim, atuais, são importantes e vale a pena a gente mencionar e comentar com vocês. Então nós vamos falar as coisas, Marcos, do Ministério da Saúde, alguns conceitos e valores do Ministério da Saúde, né? E aí a gente tem assim, primeiro a gente quer comentar com vocês sobre alguns aspectos, quando a gente fala em saúde, a gente logo pensa em doença, né, Marcos? E esse slide aí são os mecanismos de doenças e saúde, né? Então, claro, tem um aspecto genético, tem um aspecto imunológico, tem o aspecto do ambiente, mas tem o aspecto da alimentação. Isso são todas as coisas assim, da epigenética, são coisas que se relacionam entre si e acabam desenvolvendo ou doença ou saúde. Claro, quando a gente fala em saúde, a gente está pensando nessas possibilidades. Mas a ênfase nossa é sobre alimentação. Está aqui, olha. A alimentação é que nós vamos comentar. Teremos oportunidade de falar sobre outros assuntos, mas hoje a gente vai comentar sobre esses dados, essas orientações do Ministério da Saúde sobre alimentação, pensando em doença, pensando em saúde. Tá bom, Marcos? Pode chamar o comercial, que nós estamos aguardando para o nosso segundo tempo. Então vamos lá, rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência com muito mais aqui no Mundo da Criança, aqui no seu Canal 4. Não saia daí, até já! No mês do cooperativismo, a Unimed Marília une forças para promover a saúde e o bem-estar, unidos pela saúde, fortalecidos pelo cooperativismo. É assim que a Unimed trabalha todos os dias, oferecendo o mais completo plano de saúde, com uma equipe de 556 médicos cooperados e 13 unidades próprias. Somos a maior rede de cooperativas de saúde do mundo e pela 30ª vez consecutiva, a marca mais lembrada pelos brasileiros. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro.
O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Que legal, a gente está de volta aqui no Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom estar com você, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também o Colégio Criativo. Ó, mais uma vez eu quero lembrar você para presentear uma mamãe aí de primeira viagem ou até a vovó que quer dar aquela atualizada, né? Tem esse livro incrível que o doutor já mencionou aí no primeiro bloco, mas eu lembro você que você pode comprar também através do site lojaamordecrianca.com.br. Tá aí, ó, O Pediatra Instruindo a Família, esse livro incrível. Lembrando que toda a renda desse livro é revertida ao projeto Amor de Criança. Então, você vai comprar aí um conteúdo muito interessante, muito útil aí para o seu dia a dia e vai ajudar diretamente esse projeto incrível que atende mais de 400 crianças com paralisia cerebral. Então, compre aí, ó, lojaamordecrianca.com.br. E vamos falar então e conhecer esses 10 alimentos vilões, aí, esses piores alimentos do mundo. Doutor já está aqui, ó. Então vai lá, doutor. Conta tudo. Então, Marcos, iniciando esse nosso segundo momento do programa O Mundo da Criança, já estou pensando no projeto Amor de Criança, mas é o programa O Mundo da Criança, e nós estamos falando sobre alimentação saudável. Claro, você aí, Francisco, o que você quer falar sobre alimentação saudável? Marcos, comer bem, né? Comer bem. Agora, às vezes, comer bem, comer gostoso, esse é o nosso desejo, né? Mas às vezes esse negócio de comer bem, comer assim, gostoso, comidas ótimas, tal, aqueles lanches, aquelas coisas que a gente come, eu fico preocupado se não está incluído lá naqueles 7, 10 itens que a imprensa tem usado para falar sobre os piores alimentos. Essa é a nossa razão de estar aqui conversando com você hoje sobre alimentação saudável, porque se você observar aí, tanto na internet quanto você vai ver assuntos assim publicados pela imprensa assim, sobre, olha, os piores alimentos do mundo são, e faz algumas menções de coisas que a gente come, às vezes come com muita frequência. Você já ouviu falar em batatinha frita, Marcos? Já gosta, né? O telespectador também. Você sabe que esse é um dos alimentos que está presente em quase todas as listas dos piores alimentos do mundo. E a gente gosta. Mas o que é alimentação saudável? Olha aí, Marcos, a gente colocou esse conceito exatamente para que a gente traga e provoque em você que tem aí, que compra as coisas para casa, que é responsável pela cozinha, que faz o lanchinho das crianças, o almocinho, as papinhas, né? E aí a gente chama, o Ministério da Saúde define que é uma dieta bem equilibrada, que fornece os nutrientes, vitaminas, minerais, nas proporções adequadas para o bom funcionamento do organismo. Então você está promovendo aqui saúde. Nós encerramos o bloco anterior, Marcos, falando sobre o que é que a gente quer levar em termos de saúde, mecanismos de saúde e mecanismos de doença. A alimentação entra mexendo muito com o sistema imunológico, né? Considerando o aspecto genético, considerando as variações que você pode sofrer, que é a epigenética, mas essa é o conceito de alimentação saudável. Eu diria assim, nutrientes, tal, é o que você procura, vitaminas é o que você procura e procura oferecer para as crianças. Desde o início, 15, 20 dias, Marcos, nós estamos receitando vitamina. Nutrientes para o bebê, nós estamos falando em leite materno. Minerais tem lá no leite materno. Proporções adequadas, nossa, o leite materno tem uma adequação de proteína extraordinária, de açúcar, de qualidade de gorduras, né? Extraordinário.
tudo para o bom funcionamento do bebê. E o bebê funciona bem com leite materno, é o que melhor funciona. Agora, e para o adulto, e à medida que a criança vai crescendo, a gente não pode perder esses parâmetros. É isso que é alimentação saudável, sob a ótica do Ministério da Saúde, né? E aí nós temos ainda de considerar, ainda em termos de alimentação saúde, o Ministério da Alimentação Saudável, o Ministério da Saúde elaborou em 2014 um guia de orientação à população que sugere uma dieta saudável. São 10 passos, Marcos, nós vamos comentar para o telespectador, que portanto, o que a gente está falando não é propaganda de nada, de nenhum alimento de um ou de outro, mas o que a gente quer dizer assim, o Ministério da Saúde, e a gente tem que achar que é uma coisa séria, a gente que pensou para escrever, ele fornece 10 passos, e que a gente vai procurar nesses 10 passos mostrar aquilo que é útil para as crianças, né? Então veja, aí a gente considera assim, os alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da alimentação. Tudo que você puder comprar de produto natural, você compra. Tudo aquilo que for processado deve ser minimamente processado. Quer dizer, quanto menos alimentos processados, e aí nós vamos entrar no conceito do processado e do ultraprocessado. Você pode aí estar com a gente olhando, esse assim, é claro, e você, às vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço a papinha? Alimento natural, né, que tem uma composição de proteínas adequadas, de vitaminas adequadas, de nutrientes adequados. Mas e se eu comprar pronta? É claro que você pode comprar pronta, mas lembrar que eles são processados. E aí você acaba tendo alguma possibilidade de erro, certo? Aí, outro segundo item é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar. Quer dizer, isso aqui está valendo para você, Marcos, adulto, está valendo para as crianças. Mas o sal, por exemplo, é de literatura universal que no primeiro ano de vida desaconselha-se o uso de sal, né? Então, não vai fazer papinha com sal. E também no primeiro ano, no segundo ano, se deve evitar o açúcar. É claro que às vezes, Marcos, socialmente, você tem lá a criança num aniversário, numa festinha, no aniversário da vovó, coisa assim importante e tal. Não vai fazer mal se você tem a criança de 1 ano e meio, vai comer um brigadeiro, um pedacinho de bolo. Claro que não tem nenhuma importância. Mas o sal, tem que tomar cuidado com o sal, né? Um dos itens assim, importantes para você evitar, não põe na papinha do primeiro ano de vida, mas também na mesa, você tem uma criança maior, mesmo jovem, ou adolescente, né? E você adulto, Marcos, você tem o hábito de pegar aquele saleiro que tem na mesa e na salada, na comida, coloca em outros ingredientes. Evita fazer isso, não complementa com o sal. Então o sal é um elemento assim, muito responsável, desde o bebê, quando você usa desde o bebê, é muito responsável por doenças não transmissíveis. Então hipertensão, problemas cardíacos, enfim, e a própria assim, situações outras, quando você tem um problema, você tem que evitar sal, mas é bom treinar e evitar desde... você vai falar, não, aí a comida fica parecendo de hospital. Às vezes assim, a gente precisa dar valores adequados. Às vezes, sacrificar um pouquinho o sabor, Marcos, em função da qualidade, né? E o sal é realmente um problema. O que mais? Limitar o consumo de alimentos processados, aí são as coisas compradas. Nós vamos falar um pouquinho, vamos ver se dá tempo de falar sobre o que é processado, o que é in natura, o que é ultraprocessado. Mas é o industrializado, é o que vai, mas não dá para fazer tudo. Não dá para montar uma mesa sem que você use alguns produtos desse tipo. Atualmente a gente consome muito, né? Mas o programa, a nossa intenção é exatamente de provocar, Marcos, um alerta em relação a isso, né?
a gente evitar esse consumo de alimentos processados. O quarto, que é mais importante, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, são conceitos diferentes? São. Vamos ver se dá tempo da gente mencionar o que é uma coisa e o que é outra, Marcos. Aí tem comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Marcos, essa é a reunião de família, né? Hoje eu não sou modelo para isso, Marcos, porque eu chego e quando chego não dá para me esperar, né? Porque a gente tem corre aqui, corre ali, então eu não sou modelo para esse item, não. Isso aí com muita franqueza. É difícil sentar para almoçar e eu diria mesmo assim, nos dias de semana normais eu tenho que jantar sozinho, porque se todo mundo for me esperar, todo mundo fica com muita fome. Mas vamos dizer assim, eu estou errado, né? Não sei como é que é você, Marcos, mas eu estou errado, né? Eu como correndo, saio correndo e como tarde, chego tarde e em geral ninguém me espera, porque senão fica todo mundo com fome. Sábado e domingo aí a gente procura valorizar a companhia, a amizade, a família, a esposa, filhos, etc. E até a companhia de amigos, né, Marcos? Então, realmente é assim, é aconselhável, isso é a orientação do Ministério da Saúde, eu vou repetir isso aqui, embora eu não seja modelo, vou repetir, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível na companhia de alguém, e aí é claro, o importante é a família, né? Então esses são 5 itens, são 10 passos que nós vamos, Marcos, aí no terceiro bloco, a gente falar, complementar esse assunto sobre esses itens que o Ministério da Saúde sugere em termos de alimentação saudável. É isso aí, doutor Francisco. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência para o último bloco do Mundo da Criança de hoje. Você não sai daí não, que a gente volta já. No mês do cooperativismo, a Unimed Marília une forças para promover a saúde e o bem-estar. Unidos pela saúde, fortalecidos pelo cooperativismo. É assim que a Unimed trabalha todos os dias, oferecendo o mais completo plano de saúde, com uma equipe de 556 médicos cooperados e 13 unidades próprias. Somos a maior rede de cooperativas de saúde do mundo e pela 30ª vez consecutiva, a marca mais lembrada pelos brasileiros. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70 leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom,
ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arca de Noé Veterinária, Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Que legal, já estamos de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo. Esse último bloco, falando aí dos 10 piores alimentos do mundo, né? Programa muito interessante, muito bacana. Doutor Francisco já está aqui. Ô, doutor, conta tudo aí nesse finalzinho de programa, é com o senhor. Então vamos, Marcos, para o nosso terceiro bloco. E aqui nós já temos na tela o que é aquele rapidinho a gente quer mencionar para complementar os 10 passos sugeridos pelo Ministério da Saúde em termos de uma alimentação saudável. Nós já falamos 5 e agora vamos para o 6º. Fazer compras em locais que ofereçam variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Essa industrialização, Marcos, é batida, sabe? É extremamente discutível e aí a gente tem que pensar o que a gente está comendo em termos de alimento industrializado. Ainda desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, isso aí é sugestão, você deve ser um craque na cozinha, então planejar o uso de tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, é que nós estamos comentando, que eu não sou modelo para isso, dar preferência quando fora de casa a locais que devem ser refeições feitas na hora, sempre que possível, ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação vinculadas em propagandas comerciais. Aí é o bom senso, aí é aquilo que você ouve, tem praticidade isso? É correto isso? Está adequado? Eu estou oferecendo com essa propaganda uma qualidade adequada para o meu filho? Então essas coisas são os itens do Ministério da Saúde, os 10 passos para uma alimentação saudável. Aí a gente tem ainda algumas observações que a gente selecionou, mas em termos do Ministério da Saúde. Estamos repetindo o Ministério para o telespectador entender assim, Francisco sugere cada coisa. Não, eu estou apenas comentando aquilo que o Ministério da Saúde sugere para a gente, né? Então, olha aqui, isso aqui é importante. As gorduras não devem exceder 30% da ingestão calórica total do dia. Então, eu sei que no churrasco, a picanha, aquela gordura, aquela carne mais saborosa, aquela linguiça, aquele cupim, etc., etc., acabam trazendo uma quantidade de gordura aí que a gente precisa pensar. Mas a sugestão é que você dá uma maneirada naquilo que você come em termos de gordura. A proposta assim, mas como que eu vou calcular isso? É claro que no dia a dia não dá para a gente ficar calculando isso, mas é uma proposta teórica que a gente tem que pôr em prática com bom senso, com equilíbrio, vendo o que você está comendo, né? As gorduras saturadas devem representar menos de 10%. Então, gorduras saturadas são aquelas gorduras que realmente são as gorduras ruins. E aí é claro que você sabe, o bom é a gordura insaturada, né? Presente em alguns óleos, como azeite, essas gorduras são melhores. Gordura trans, nem se fala. Onde você vê o rótulo que tem gordura trans, não compra isso. Não dá para o seu filho. Então, gordura saturada, gordura trans, gordura insaturada, preferência é gordura insaturada, claro. O consumo de açúcares livres para menos de 10%, isso aí é uma limitação também, assim, tem como calcular isso? Não, você está lá no aniversário do filhinho, claro, você vai comer os brigadeiros e vai comer o bolo e tal, mas no dia a dia, toma cuidado com a quantidade de açúcar que você usa. E você pode economizar açúcar em vários. Você pode economizar o açúcar no café, você pode economizar o açúcar no suco, você pode comer menos doce. Então, isso tudo em termos assim, toma cuidado com o açúcar, com a quantidade de açúcar que você come. Uma redução adicional de açúcar para menos de 5% é sugerida para benefícios adicionais à saúde, isso que nós estamos comentando. No dia a dia dá para ficar calculando 5%, 4%? Não. Agora, outro item importante, Marcos, é o tal do sal. Nós já falamos alguma coisinha sobre o sal, mas você deve usar abaixo de 5 gramas.
Quer dizer, 5 gramas de sal no dia, está falando isso, hein? Estaria mais ou menos uma colher de chá, uma colher pequenininha, para o dia, para as refeições de almoço e janta e lanches, etc. Então, isso aqui é um problema, porque é difícil a gente realmente calcular, mas é a sugestão que se tem sobre o uso do sal. Esse é um elemento importante que a gente tem que chamar atenção. Vamos lembrar assim, olha, aquele saleiro, Marcos, que está lá na mesa, que se coloca todo dia, que vai comer a salada, não tempera a salada, deixa que eu vou botar o sal. Isso realmente, a sua pressão balança a hora que você faz isso, né? Então, cuidado, não complementa a sua alimentação, que já é salgada, com mais sal. Toma cuidado isso. E nós falamos assim, que entre aqueles alimentos que aparecem em todas as reportagens, Marcos, eu fiquei observando, fiquei lendo vários jornais, principalmente na internet, esses jornais agora que existem, falando sobre, mesmo você vai no Google, se procurar lá, vai no Google e procura assim, os piores alimentos do mundo. Tem um que vai entrar e que você aí, e que eu gosto também, que o Marcos gosta, que é a batatinha, a batata frita, né? Marcos, não precisa pôr sal, pois já o óleo já é um problema quando você frita a batata, mas e por isso que ela não é legal. Mas se você colocar mais sal, olha, vai ficar mais pesado isso aí, e realmente não é aconselhável que se faça isso. E aí, os alimentos, agora que nós vamos falar sobre esse negócio de processado, ultraprocessado, também é o Ministério da Saúde, 4 categorias de acordo com os ingredientes que você classifica os alimentos, né? Rapidinho nós vamos mencionar, porque já lá você fala que tem que encerrar o programa. Mas o que é isso? Olha, quais são os 4 itens? O primeiro é in natura. Não precisa falar, é o natural, né? São aqueles que não sofreram qualquer alteração depois de deixarem a natureza, obtidos diretamente de plantas ou animais, tá? Naturalmente, frutas, legumes, o leite, carnes, aves, etc. Ovos frescos, peixes frescos. Quer dizer, esse é o natural, né? O Ministério da Saúde que faz essa classificação de in natura, certo? Agora, aquilo que nós falamos, que a gente queria... Existem os minimamente processados. Então, minimamente processados. Como é que eu vou saber isso? Olha, vamos lá. São alimentos in natura, aqueles que nós vimos anteriormente, antes de serem adquiridos, precisam sofrer alterações mínimas para serem utilizados, como arroz, feijão, macarrão, vegetais, cortes de carnes resfriados ou congelados, leite pasteurizado, manteiga sem sal, alguns tipos de iogurtes, azeite, óleo de cozinha, açúcar, sal, são minimamente processados. Porque existe aquele que é processado. Então, os alimentos processados são alimentos in natura também, que levam apenas adição de açúcar, sal ou outro ingrediente de uso culinário. Exemplo, a manteiga com sal. Esse é um alimento processado, considerado um alimento por conter apenas, enquanto que a manteiga sem sal é apenas manteiga, com sal é processado. É um alimento minimamente processado, tá? Sem sal é minimamente processado, com sal já é um alimento processado. E aí tem vários exemplos, são as frutas, etc., queijo e tal, que sofrem um processo, então, os alimentos processados. Então, vou recordar, in natura, processados, alimentos processados, alimentos minimamente processados, alimentos processados, e aí o mais condenado, Marcos, é isso aqui, os alimentos ultraprocessados, né? São alimentos cuja fabricação envolve muitas etapas e técnicas de processamento. Podem ter adição de açúcar, sal, mas inclui também na lista de ingredientes aditivos químicos e conservantes de uso
exclusivamente industrial, resfriados no rótulos com nomes ou códigos estranhos que a gente não sabe o que é direito. Esses são os ultraprocessados. E aí vem os salgadinhos, está lá na lista, viu, Marcos? Dos 10, dos 7, salsicha, está lá na lista, os biscoitos recheados, biscoitos recheados, está lá na lista. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente comer aquilo que é mais saudável. Então, alimentação saudável, essa é uma expressão atual, se usa muito, em produtos que são processados ou que são minimamente processados. Esse pode comer in natura? Pode, mas não dá para comer só in natura. Você vai ter uma manteiga com sal ou sem sal. Vocês viram, é melhor sem sal, ela é minimamente processada. E aí você vai escolher a carne fresca, tem uma linguiça que você compra, tem aquela que tem aditivos, tem substâncias químicas, etc. São ultraprocessados, mas tem aquela que é mais próxima do natural. Né? Então, esse bom senso é que eu entendo seja a receita maior na escolha da nossa alimentação do dia. Então, nosso programa, Marco, esse tema é muito extenso e discutível, mas o que a gente queria realmente é provocar um alerta nas famílias em relação a isso. Eu sei que você está encerrando o programa e é por isso que eu vou dizer que além de você comer direito, com um filtro necessário de bom senso, você continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!